por todas as bênçãos derramadas e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Queremos te dizer, queridos, esta noite, que essas cartas de Apocalipse está revelando a volta de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Nós já começamos o princípio das dores, que possamos nos preparar. Essas 17 igrejas que ficaram cobertas por 2000 anos, mas agora elas estão se revelando. Que cada um de nós procure saber qual é a igreja que eu estou congregando. Foram 7 igrejas, 2 igrejas passaram no teste e 5 foram reprovadas por Deus. Que possamos, queridos e amados irmãos, nos preparar, porque a volta do Senhor está chegando. Glorificado seja Deus, para que não pegue ninguém despercebido. Satanás, queridos, estava presente e ativo na Ásia, como está hoje no Brasil e no mundo. Ele está ativo, ele continua tentando destruir todos aqueles que são servos de Deus. Quando Jesus enviou essas cartas às igrejas, glorificado seja Deus. E hoje não é diferente. Ele continua perseguindo. Satanás estava perseguindo as igrejas e hoje não é diferente. Ele continua perseguindo a igreja do Senhor, ela continua perseguida. A igreja que faz a vontade de Deus, a igreja que vive por Deus, ela é uma igreja perseguida. Quer dizer, ele tinha sinagoga, Satanás tinha sinagoga em Esmina e em Filadélfia. Tinha um trono em Pérgamo. E Tiatira tinha uma profetisa. Glorificado seja Deus. Queridos e amados, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Glorificado seja o nome de Jesus. Vamos ter cuidado, porque a situação não é muito fácil. Entendeu? Ela incentivava os crentes a se contaminar. Queridos, quando alguém te trazer uma profecia, ou te falar alguma coisa, procure entender se esta profecia está de acordo com a palavra de Deus. Glorificado seja Deus. Ela contaminava os crentes a conhecer as coisas profundas de Satanás. Quer dizer, a igreja de Tiatira era um ambiente cheio da influência do diabo. Glórias a Deus. Era uma igreja, o Senhor reconhece, mas era uma igreja cheia de influência maligna. Os discípulos de Cristo teriam que lutar e confiar em Deus. Só confiando, só lutando, eles iam ter a recompensa, porque a recompensa é para os vencedores, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Só os vencedores terão direito à recompensa. Tiatira, meu irmão, era como uma goiaba bichada. Irmão, você deve ter visto uma goiaba bichada. Ela é bonita por fora, mas bichada por dentro. Você chega num pé de goiaba, você vê a goiaba muito bonita. Quando você abre, ela não presta para comer, porque ela está bichada. Assim era a igreja de Tiatira. Uma boa parte da sua polpa ainda estava intacta. Quando uma goiaba está assim bichada, ela ainda tem alguma parte boa. Assim estava a igreja de Tiatira. Tinha muitas pessoas que dentro da igreja não tinham se contaminado. Glorificado seja Deus. A lavra de Jezabel já tinha penetrado no seu interior. Meu querido e amado irmão, o que eu quero te dizer essa noite, que às vezes é muito difícil a gente entender, porque o pecado ele entra na igreja, ele entra de mansinho, ele entra com coisas bonitas, ele entra com a profecia, com o louvor, com alguma coisa que atrai, né? E contamina muitos, de todos. Às vezes ele sai contaminando, porque se você colocar uma fruta podre no meio de 100, todas 100 frutas são apodrecidas. Assim estava a igreja de Tiatira. Glorificado seja Deus.
Assim, hoje em dia, muitas igrejas e crentes vivem assim, meu irmão. Somente aparência. Glorificado a Deus. Mas Deus está nos convidando, a mim, a você e a todos nós, para que possamos fazer uma revisão dentro de nós. Glórias a Deus. É o momento de nós começar a revisar as nossas vidas. Como estão nossas vidas com Deus? O que eu tenho praticado, glorificado seja Deus. Tem me apodrecido? Glorificado seja Deus. Eu estou vivendo realmente em santidade com Deus? Porque, irmãos, só vai subir os santos. Só vai subir aqueles que estão em comunhão com Deus. Glorificado seja Deus. Irmãos, moscas e lavra mata. É igual a uma heresia dentro da igreja. Um falso ensino dentro da igreja. Uma heresia, uma profetada dentro da igreja pode destruir a vida da igreja. Glorificado seja Deus. Os crentes, meu irmão, e as igrejas são os hospedeiros. E não pode ser contaminado pelas lavras. Glorificado seja Deus. Nós precisamos entender isso. Nós somos hospedeiro de Deus. Nós somos para hospedar dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja Deus. Não lavras e moscas de fequita. Glorificado seja Deus. Exatamente como o bicho da goiaba. Glorificado seja Deus. Assim, meu irmão, é o pecado, é a heresia, é a apostasia dentro da igreja. Glorificado seja Deus. É apropriado, alimentando dela, até matar o espiritual. Porque, queridos, o que voga para nossas vidas é o espiritual. É o mundo espiritual. Não é a aparência bonita, não é o que nós estamos aparentemente, mas é aquilo que está dentro de você, dentro de mim. Como está o teu espiritual? Como está a tua vida espiritual com Cristo? Glorificado seja Deus. Aleluia. Irmãos, milhares de pessoas estão carregadas de enganos. Por quê? E o maligno está se apropriando dessa igreja. Porque as pessoas hoje não buscam a Deus realmente pelo que Ele é. Hoje o propósito do Evangelho está sendo tirado de foco. O foco do Evangelho seria todos nós pregar a salvação, falar da volta de Cristo, falar do amor de Deus, tentar salvar o homem do pecado, tentar tirar o homem da miséria espiritual, tentar trazer o homem de volta para uma comunhão com Deus. Esse seria o papel da igreja. Glorificado seja Deus. Mas a igreja mudou. A igreja esqueceu para que Jesus morreu na cruz. Você não consegue mais ver, ou quando consegue ver, é muito pouco alguém falando da cruz, falando do objetivo de Jesus Cristo enfrentar a cruz. Glorificado seja Deus. Nós não podemos, meu irmão, ficar bonito e belo por fora e apodrecer por dentro. Glorificado seja o nome de Jesus. Devemos discernir, meu irmão, pela unção do Espírito Santo, as moscas que estão infectando a igreja. Glorificado seja Deus. Ideias que vêm de fora, irmão, querendo pousar em nós. Quantas ideias estão vindo hoje? Quantas coisas acontecem hoje na igreja, fora da palavra de Deus? Aleluia. Cada um trazendo uma coisa. Glorificado seja Deus. Seu propósito é depositar as lavras do engano. Irmão, Satanás, ele está em todo lugar. E muitas pessoas não conhecem ele, brincam com ele e acham porque é uma igreja, ele não penetra. Acha ele, irmãos, você pode não encontrar ele nas portas dos bares, mas você encontra ele na igreja, porque o papel dele é desviar as pessoas do caminho do Senhor. E para que ele desvie as pessoas do propósito de Deus,
eles precisam estar na igreja. E ele vem na igreja através de alguém. Ele vê seus servos, que nós falamos essa semana, que ele tem um exército aqui na terra de demônio maligno para destruir as pessoas. E tem muita gente brincando. Glorificado seja Deus. Ele está colocando heresias, idolatrias no coração das pessoas. Glorificado seja Deus. Eu acho que hoje, dentro da igreja evangélica, em algumas igrejas, não são todas, mas o que mais tem é idolatria. O que mais tem é heresia. Glorificado seja Deus. Era precisamente isso que havia ocorrido em Tiatira. Ela colocou heresias dentro da igreja, idolatria. Glorificado seja Deus. Nós vemos hoje que as pessoas dão uma flor, dão um jornal, dão um amuleto. Quer dizer, hoje os crentes estão usando amuletos, usando algo para que através desse algo seja abençoado. Queridos, isso é falta de conhecimento bíblico, é falta de espiritualidade. Glória a Deus. O teu amuleto é Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. O que te abençoa é Cristo. Amém. Você não precisa de amuleto, você não precisa de nada. Você precisa de colocar Cristo no seu coração. Amém. Glorificado, exaltado seja Deus. Não é um amuleto que você carrega, não é uma flor, não é isso, meu irmão. Nós vemos como estão as pessoas hoje, daqui para ali, correndo em monte, correndo em lugar, buscando atrás de Deus. Querido, a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está no meio de vós. Você não precisa correr atrás de Deus, porque Deus está em você. Amém. Dentro de você já tem um Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Glorificado seja Deus. Nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos de nada, nós precisamos de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Glorificado seja Deus. Jezebel, a profetisa mulher que seduziu os discípulos de Deus. Glorificado seja Deus. Ela incentivava a prostituição, ela incentivava a idolatria, ela incentivava o povo de Deus comer coisas sacrificadas a ídolos. E o que nós estamos vendo hoje? Quais são as comidas hoje que estão vendendo na igreja? Se não são comidas sacrificadas a ídolos. Ah, mas quem fez foi crente, mas foi feito do mesmo material que é feito para sacrificar ídolos. Glorificado seja Deus. Nós somos povo separado. O povo de Deus não pode viver numa situação dessa. Glorificado seja Deus. O interesse material, meu irmão, acima do espiritual. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Mas hoje o material está acima do espiritual. Primeiro eu busco o material, para depois o espiritual. Isso é antibíblico, irmão. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Para ela, meu, não podia ter prejuízo financeiro. Glorificado e exaltado seja Deus. O pecado maior, meu irmão, é a perca. Tudo teria que ter lucro. E o que nós vemos hoje é as pessoas vindo para a igreja para ter lucro, para vir fazer uma troca com Deus. Glorificado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amar, meu irmão, primeiro o dinheiro, depois as coisas de Deus. Não, primeiro Deus. Primeiro buscar Deus e a sua justiça. Amém. Aleluia. Para depois os bens lhe ser acrescentados. Se você não busca Deus, não busca a sua justiça, os bens não podem ser acrescentados. Através de um amuleto, através de uma oração de alguém, através disso ou daquilo. Tudo vem nas tuas mãos quando você, em primeiro lugar, coloca Deus na tua vida. Glorificado, exaltado é Deus. Irmão, inversão. Quer dizer, buscar o material para depois o espiritual. É antibíblico, é demoníaco, é diabólico. Glorificado seja Deus. Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Glorificado seja Deus. Deus é que estende a mão para você, queridos.
Aleluia. E Cristo diz, chega naquela igreja, se refere como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Glórias a Deus. Significa, meu irmão, que Jesus tem os olhos penetrantes. Glorificado a Deus. Jesus vê o profundo e o escondido. É Ele que sabe o que tem dentro do meu coração. É Ele que sabe o que tem dentro do teu coração. Glorificado seja Deus. Irmão, não fica nada encoberto na presença de Deus. Na nossa presença, tudo é encoberto. Mas na presença de Deus, tudo é escancarado. Glorificado seja Deus. E Ele se identifica com teus pés semelhante a latão reluzente, de bronze polido. Significa os pés para pisar, meu irmão, para castigar os inimigos, para destruir o pecado. É com os pés de bronze, meu irmão, que Deus vai destruir o pecado, que Deus vai destruir os seus inimigos. Aleluia, glorificado seja Deus. Jesus, irmãos, Ele conhece você, Ele me conhece, Ele sabe quem somos nós. E a primeira coisa que Jesus faz é elogiar a qualidade boa da igreja de Tiatira. Jesus não te conhece. Ele sabe o que é que tu faz. Ele sabe as tuas obras que glorificam a Ele. Então não adianta ninguém falar, porque Jesus te conhece. Glorificado e exaltado seja Deus. E Ele diz que as últimas obras dela é numerosa, mais do que as primeiras. Quer dizer, Tiatira não parou de trabalhar. Glorificado seja Deus. Tiatira não parou de produzir. Era uma igreja ativa, uma congregação 100% ativa. Aleluia. Uma congregação que, em vez de esfriar, ela se tornou ativa ao serviço, para te mostrar que não é o serviço que agrada a Deus. Que agrada a Deus é quando nós vivemos para Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa, que mostra tudo, meu querido, glorificado seja Deus. O servo de Deus, meu irmão, deve ser sempre abundante do Senhor, porque tudo que você produzir no Senhor não é vão. Glorificado seja Deus. Aquela igreja tinha um princípio fundamental da vida cristã, que era amar. Era uma igreja completa. Glorificado seja Deus. Era uma igreja 100% completa. Glória a Deus, aleluia. Jesus viu essas qualidades boas em Tiatira. Porque um bom solo, meu irmão, produz um fruto bom, com perseverança. E a qualidade que define o servo de Deus é a nossa qualidade de vida, é que define quem nós somos para Deus. Glorificado. Não é o nosso trabalho, mas a nossa qualidade de vida. Quer dizer, a tribulações produz a paciência, e a paciência produz a perseverança. Deus gosta de servo perseverante. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus também viu problemas em Tiatira. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, queridos. Ele viu o problema em Tiatira. Aleluia. Ele fez uma crítica severa. Tenho, porém, contra ti. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Querido, isso não me treme. Quando Deus diz para aquela igreja: eu tenho contra ti. Glorificado seja Deus. Você é a pessoa, querido e amado. Tudo que ela tinha feito, nessa palavra foi desfeita. O problema principal da igreja de Tiatira era uma atitude intolerante em aceitar uma falsa profetisa dentro da igreja. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Uma falsa profetisa, uma mulher chamada Jezabel, que contaminava a igreja. Glórias a Deus. É mais provável que Jesus tenha escolhido esse nome por toda a maldade da mulher do rei Acabe. Não creio que essa mulher chamava-se Jezabel. Jezabel seria a atitude que ela fazia. Ela praticava essas atitudes.
toda pessoa que pratica essa atitude dentro da igreja, elas são as Jezebéis da igreja. Todas as que levam a igreja a pecar, a errar dentro da igreja, ela age como Jezebel. Glorificado seja Deus por toda a maldade daquela mulher do rei Acabe. Ela estava influenciando terrivelmente a igreja, como Jezabel influenciou a Israel. Jezabel de Tiatira agia de maneira semelhante. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Seduzindo os cristãos à prática da idolatria. Querido e amado irmão, se dentro da nossa igreja eu te der algo para que você adore, eu estou levando a idolatria. Você. Se alguém está te dando qualquer coisa para que através daquilo você seja abençoado, não aceite, porque é idolatria. Glorificado seja Deus. Tanto faz você receber uma flor como você prostrar diante de um ídolo. Você está sendo idólatra. Glorificado seja Deus. Ela incentivou a comer coisas sacrificadas a ídolos. Uma prática que representa comunhão com o demônio, irmão. Todas as vezes que nós comemos comidas sacrificadas a ídolos, nós estamos em comunhão com os demônios. Glórias a Deus. É por isso que o crente tem que saber o que come. O crente tem que aprender a comer, glorificado seja Deus, e a orar antes de comer. Glórias a Deus. O erro da igreja foi tolerância à falsa profetisa. A igreja tolerante, meu irmão, ela é uma igreja perigosa. Nós não podemos tolerar o pecado dentro da igreja. Nós não podemos tolerar nenhuma ação abominável que venha ferir a santidade de Deus. A igreja deve repreender todos os falsos profetas. A igreja deve repreender tudo aquilo que não vem de Deus. Glorificado seja Deus. Tiatira enfatizava o amor, mas esquecia da pureza. O que Deus quer é uma igreja pura, santa, imaculada, porque a igreja, ela é a noiva do Senhor. Amém. Ela não pode ser uma igreja maculada, ela tem que ser imaculada. Você já pensou, meu querido e amado irmão, uma noiva diante do altar, toda amarrotada, toda suja? Então a igreja do Senhor, ela não pode ser suja. A igreja do Senhor tem que ser limpa. Glorificado seja Deus. Ela usava a doutrina mesmo, mas tolerava essa falsa mestra. Não adianta a igreja ser doutrinária com tantas proibições, mas aceitar o erro dentro da igreja. Camuflar o pecado dentro da igreja. Glorificado seja Deus. Não adianta se proibir e continuar não banindo o pecado de dentro da igreja. E o Senhor disse que deu-lhe um tempo para que ela se arrependesse. Glorificado seja Deus. Porém, Jezabel não quis se arrepender. E ele disse que ele prostrava ela numa cama de doenças e sofrimento. E disse: matarei os seus filhos. Que recebe, meu irmão, quem segue os seus ensinamentos. Queridos, a Bíblia diz, glorificado seja Deus, que serão lançados na fornalha de enxofre o diabo e seus anjos, e todos os seus seguidores. Todos nós que seguimos doutrina falsa, não seremos poupados diante de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Os descendentes de Abraão, meu irmão, praticam as mesmas obras de Abraão. Os descendentes de Cristo praticam as obras de Cristo. Amém. Mas os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele. Os filhos do diabo não podem imitar as obras de Cristo. Glorificado seja Deus. Se não se arrepender, Jesus matará os malfeitores. O castigo divino, meu irmão, tem um propósito para quem rejeita. Quem pratica idolatria, quem pratica prostituição,
e não se arrepende. Glorificado a Deus. É para esses que tem o castigo. Os que praticam, meu irmão, das coisas das profundezas de Satanás, esses não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Eles querem conhecer as profundezas do diabo, mas não buscam a revelação da palavra de Deus. Glorificado a Deus. Você quer revelação, meu irmão? Busque a palavra de Deus. Aleluia. Hoje alguns não buscam as profundezas de Deus, meu irmão. Jezabel ainda continua tendo filhos na igreja. Glórias a Deus. Seus discípulos fiéis que aceitam a doutrina dela. Tem milhares e milhares de pessoas que ainda aceitam a doutrina de Jezabel. Glorificado a Deus. Os demais cristãos em Tiatira foram encorajados. O Senhor nos encoraja, irmão. Os discípulos fiéis que não aceitam a doutrina dela, meu, são encorajados pelo Senhor. Manter a pureza no meio da influência negativa. Irmão, nós vivemos no meio de uma influência negativa. Nós vivíamos, queridos e amados, no meio do mundo conturbado, no meio do mundo totalmente destruído. Glorificados a Deus. Como é difícil ver sob pressão dos falsos profetas, irmão. Nós somos tentados, além de nossas forças, irmão, mas nós temos que vencer. Amém. Glorificado seja Deus. Nós temos que vencer, queridos e amados irmãos, porque essa é a ordem do Senhor para nós. Glórias a Deus. Nós estamos vendo aí como estamos vivendo num país, não sabemos o que pode acontecer a qualquer momento. Nós, como servos de Deus, temos que estar preparados para o pior. E como eu me preparo? Colocando o meu joelho diante de Deus, não sendo fiel ao mundo, mas sendo fiel a Deus. Glorificado seja Deus, me livrando de tudo que o mundo me oferece. Glórias a Deus. Aleluia. O vencedor, meu irmão, é aquele que guarda até o fim. São esses que vão entrar na glória de Deus, irmão. O vencedor, ele tem que guardar até o fim. Aleluia. Temos necessidade, meu irmão, da perseverança da presença de Deus. Glorificado e exaltado seja Deus, mesmo enfrentando tribulações, irmão, porque eu acredito que todos nós enfrentamos tribulação. Nós somos perseguidos, irmão, pela maldade do mundo. Somos vítimas do mundo, querido. Glorificado seja Deus, dos homens poderosos, até do próprio governo, ele pode estar querendo nos achacar, mas nós temos que vencer, irmão. Glorificado seja Deus, porque o Senhor diz para mim e para você esta noite, que os vencedores dominarão sobre as nações com poder. Amém. Glorificado seja Deus. Essa é a promessa para os vencedores. Foi a promessa para Tiatira e a promessa para todos nós. Jesus vai dar privilégio aos fiéis e vitoriosos, irmão. Glória a Deus. São esses que terão privilégio, mesmo nós vivendo no meio da poluição, mesmo vivendo dentro do meio poluído, de uma igreja poluída, mas se nós somos fiéis a Deus, Deus nos dará a vitória. Amém. Jesus é a estrela da manhã, meu irmão. Essa é a maior recompensa do crente. É ter Jesus Cristo na sua vida. Amém. Jesus Cristo é melhor do que tudo que você pensa. Glórias a Deus. Jesus Cristo, meu irmão, Ele é o Senhor, Ele é a vida. Ele quer nos preparar, meu irmão, para a vida eterna. Glorificado seja Deus. Para o vencedor, meu irmão, chegará um dia eterno. Glorificado seja Deus. E será iluminado sempre pela luz de Jesus. Amém. Você quer ser um vencedor, meu querido? Amém. Você quer vencer essas lutas? Glória. Fica na presença de Deus. Amém, Jesus. Glória. Fica na presença. Examina, meu irmão. Analise como está as igrejas. Como está a palavra de Deus. Porque o que vale dentro, meu irmão, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está sendo pregada, se a verdade está sendo falada. O Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça. Glorificado seja Deus. É um apelo que Jesus está falando para todos aqueles que têm ouvido. Ouça a palavra de Deus. Examine as escrituras, porque cuidar delas tem a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus, irmão. Glória a Deus. Irmão, só vale a pena ser crente para ir morar na glória. Só vale a pena ser crente, meu irmão, para um dia desfrutar da glória de Deus.
Glorificado seja Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glórias a Deus. Como eu disse no início, vou dizer no meio. As igrejas, das 7 igrejas da Ásia estão reveladas, estão escancaradas. De 7 igrejas, tinha 2 fiéis. Analise. Glorificado seja Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que examinar. Examine. Glorificado seja Deus. Preste bem atenção, meu irmão. Preste atenção. Jesus vê tudo. Jesus está vendo tudo que está acontecendo. Jesus está a par de tudo que está acontecendo. Mas tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus. Porque se isso não tivesse acontecendo, a Bíblia não seria verdade. Tudo que está acontecendo dentro da igreja, tudo que está acontecendo, você pode me dizer, e por que o Senhor não interfere? Porque Ele te deu livre-arbítrio. Se nós mesmos não mudar as nossas vidas, não entregar as nossas vidas, não tem interferência do Senhor. O Senhor virá buscar escolhidos, glorificados a Deus. E é nós que temos que ser escolhidos. Amém. Aleluia. Faz uma distinção, meu irmão, absoluta e importante, entre os servos de Satanás e o servo fiel do Senhor. Essa igreja nos mostra. Examine as escrituras. Aleluia. Quem insiste em servir ao diabo, meu irmão, só vai ter tribulação e morte. Glórias a Deus. Mas para os que são discípulos de Jesus, Ele promete um dia, glorificados em Deus, entrar na presença dEle. Glórias a Deus. Você quer entrar na presença de Deus? Você quer ter o privilégio de reinar com Ele sobre o teu inimigo? Então fica na presença de Deus. Amém, meu Deus. Amém. Examine, irmãos. E eu aqui não estou falando de ninguém. É bom que cada um examine se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se a palavra que está entrando nos meus ouvidos é uma palavra ungida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja Deus. É isso que nós temos que ver, não é, meu irmão? Outra coisa, glorificado seja Deus. Cada um lute por si mesmo, porque Jesus está voltando. E quando as trombetas soarem, não dará tempo. É o momento de nós. Se nós queremos um dia entrar na glória de Deus, temos que começar a nos preparar. Tiatira foi uma igreja que deturpou da verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Glorificado seja Deus. Nós só podemos ser libertos por Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Nós só podemos ser libertos pela palavra de Deus. Glória.